Olá estudantes, sejam bem-vindos aqui a mais essa aula. Aula de hoje abordando o assunto de geometria espacial e cuja questão aqui ela é muito clássica aí nas escolas, né? Sempre cai em provas, tem gerado aí muita dúvida entre os alunos. Meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física aqui no Japão e atendendo também aqui no YouTube aos alunos que pedem para tirar dúvidas, tá? Como é o caso dessa questão, que me foi enviada aí pela turminha lá do Espírito Santo, através da aluna Sabrina. Se este assunto aqui for do seu interesse e você ainda não estiver inscrito aqui nesse canal, eu peço aí que se inscrevam. E ao final da aula, se você tiver gostado, se a aula lhe foi útil, então dê um like, convide os amigos aí também a assistirem e deixe ativado o sininho aí para receber as novas aulas, beleza? E sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui uma leitura rápida do que está acontecendo aqui. Um poliedro é construído a partir de um cubo de aresta A. Bom, primeiro, o que é um poliedro? Poliedro, um sólido geométrico de N faces, não importa a quantidade, por isso fala poliedro. Então, ela é de várias faces, tá? Então, o cubo é um poliedro, uma pirâmide é um poliedro, enfim, qualquer sólido geométrico com N faces. Cortando-se em cada um de seus cantos uma pirâmide regular. Então, você tem um cubo e foi cortando. Daqui a pouquinho eu já faço o desenho e vocês vão entender melhor o que quer dizer, tá? De uma pirâmide regular de base triangular equilateral. Os três lados da base da pirâmide são iguais. Denote por x, sendo que x tem que ser menor ou igual a sobre 2 ou maior que 0. Claro, senão não tem sentido. A aresta lateral das pirâmides. Primeira pergunta, dê o número de faces do poliedro construído. Vai ser muito fácil, vocês vão ver. Segunda pergunta, obtenha o valor de x, naquelas condições já ditas, para o qual o volume do poliedro construído fica igual a 5/6 do volume do cubo original. A altura de cada pirâmide cortada relativa à base equilateral é x sobre raiz de 3. Bem, essa pergunta da questão B, ela parece ser um pouco complicada, mas não é tanto assim. Olha só, ele quer saber qual a medida, né, que eu vou ter que cortar essa pirâmide para que, depois que eu cortar esses cantos, o volume que ficou seja 5/6 do volume original. Ou seja, ele quer que eu retire dos cantos o total de 1/6, né, na verdade, do volume original do cubo. Mas vamos fazer o desenho que vocês vão entender melhor. Vamos lá então. Para a gente responder a primeira questão, é muito simples, tá? Olha só, dê o número de faces do poliedro construído. Bom, antes de resolver propriamente dito a questão, vamos fazer aqui uma análise do que o exercício está descrevendo. Eu tinha originalmente um cubo de aresta A. A aresta seria essas dobras aqui do cubo, tá certo? Então, A. O que eu fiz aqui? Eu cortei cada vértice. Eu tenho quantos vértices? Tem 8 vértices, não é isso? Então vamos imaginar aqui um cubo de manteiga, tá? Um cubo de manteiga, e você pegou a faca e foi cortando aqui os cantos do jeito que está aqui, olha. Cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. Enfim, nos 8 vértices você cortou nessa forma aqui, olha, de uma pirâmide, né? Se você arrancar esse canto de cada um, vai ficar uma figura parecida com isso daqui, tá certo? Então, o que aconteceu? Dê o número de faces do poliedro construído. Seria desse poliedro aqui. Ao invés de ficar contando aqui, vamos pensar o seguinte. Antes de você cortar, quantas faces tinha esse cubo aqui? 6 faces, não é isso? 4 aqui, ó, laterais, uma em cima e outra embaixo. 6 faces. Quando você cortou aqui, você não acabou criando mais uma face aqui nesse canto, outra aqui, e assim por diante? Quantas faces mais você criou quando você cortou os vértices desse cubo? 4 em cima e 4 embaixo, não é isso? Então você criou 8 faces. 8 faces. Você alterou a quantidade de faces anterior do cubo? Não, né? Olha só, essa face aqui de cima continua, essa daqui continua, essa lateral aqui continua, enfim, todos continuaram. Então, as 6 faces anteriores continuam. Você só aumentou mais 6. Então, a primeira pergunta, né, a quantidade de faces, vou escrever aqui, é igual as 6 faces anteriores que você tinha, mais 8 faces que você acrescentou agora ao cortar os vértices. Ou seja, você acabou criando um poliedro de 14 faces. Basta você contar aqui, tá? Ok? Não vou ficar contando com vocês aqui para não estender muito essa aula aqui. Ok? Respondido? Entenderam, gente, tá? Quem não entendeu, escreve aí depois nos comentários, tá bom? Vamos partir agora para a segunda pergunta. Bem,
Então, a segunda parte é um pouquinho mais complicado, ou parece ser um pouco mais complicada, né? Olha só, vamos interpretar a pergunta, o que ele quer? Obtenha o valor de x. Quem é x? X seria essa medida aqui, ó, tá vendo essa que eu estou mostrando aqui no segundo desenho? Então, o x seria esse pedacinho aqui. Ele está perguntando o seguinte, em relação a essa medida A, né? Quanto eu tenho que cortar, ou qual vai ser a medida do x, quando eu tirar essas 8 pirâmides, quando a figura ficar desse jeito aqui, ó, a última figura aqui, ela terá perdido quanto? Perdido 1/6, né? Ele quer que o volume desse poliedro, o volume dele seja 5/6 do volume original, que seria desse cubo aqui, tá certo? Entenderam? Então ele quer que quando você tirar as 8 pirâmides, ela tenha perdido 1/6 do volume original. Então a lógica é a gente calcular o volume dessas pirâmides, somar as 8 e fazer igual a 1/6 desse volume aqui. Entenderam? Então vamos fazendo, aos poucos vocês vão entendendo melhor. Primeiro, vamos calcular o volume do cubo. Então, vamos escrever aqui, ó, volume do cubo. Todo mundo sabe que o volume de um cubo é A vezes A, né? Então, seria A ao cubo. Agora, vamos calcular o volume dessa pirâmide aqui. Olha só, gente. Aqui não é X, aqui não é X, e essa altura aqui também não é X. Então, para calcular o volume de uma pirâmide, então vou escrever aqui, ó, volume de uma pirâmide é igual, como que é volume de pirâmide? Não é 1/3 da área da base vezes a altura? No nosso caso aqui, o volume da pirâmide vai ser igual, vamos fazer aqui, ó, 1/3, área da base. A área de um triângulo não é lado vezes altura sobre 2, base. Esquece a pirâmide, tá, gente? Olha, foca só nesse triângulo aqui embaixo. Vamos chamar isso aqui de base, esse aqui de altura. A área do triângulo não é multiplicação da base vezes altura dividido por 2, então vai ficar assim, ó, metade, né? Metade da base, que é x, e a altura que é x. Agora esse hzinho aqui é a altura da pirâmide. Então a altura da pirâmide não é a x, então ficou x aqui vezes x. X vezes x vezes x dá. Então volume de uma pirâmide é igual a x ao cubo, certo? X ao cubo sobre quanto? 3 vezes 2 dá 6. Então, esse é o volume de uma pirâmide. Como eu tenho 8, então basta multiplicar por 8. Então, volume, eu vou colocar aqui total, né? T de pirâmide é igual a 8 vezes x ao cubo sobre 6. Simplificando aqui, né, por 2, vai dar 4x ao cubo sobre 3. Então, esse aqui é o volume total das pirâmides. Então, qual é a pergunta? A pergunta é, eu quero que esse total do volume das pirâmides seja exatamente igual a 1/6 do volume do cubo. Por quê? Eu tirando 1/6 sobrou quanto? Sobrou 5/6. Então, essa figura aqui vai ficar com 5/6 conforme ele pede aqui na questão B. Entenderam, né? Então tá, então eu vou impor agora a condição. Então, 4x ao cubo sobre 3 tem que ser igual a volume do cubo dividido por 6, certo? Então, A ao cubo sobre 6. Como eu quero saber o valor do x, então eu vou isolar o x do lado de cá e passar todo mundo para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó, x ao cubo, o a ao cubo já continua do outro lado, então deixa ele aqui. O 3 que estava dividindo vem para cá multiplicando, então vai ficar 3. E o 4 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Até aqui, tranquilo, né, gente? Ah, e tem o 6 aqui também, né, claro. O 6 já estava aqui. Agora, eu vou simplificar esse 3 com 6, então aqui vai ficar 2, certo? O 3 vira 1. Então ficou A ao cubo sobre quanto? Sobre 8. Bom, então deixa eu deixar ele mais limpo aqui. Então x ao cubo igual a ao cubo sobre 8. Mas eu não quero saber o valor do x ao cubo, eu quero saber o valor do x. Então, para isso, basta eu pegar e extrair a raiz cúbica, né? Porque está elevado ao cubo. Agora, aqui ao invés de fazer, aqui eu posso fazer assim também, ó, extrair raiz cúbica aqui dos dois. Raiz cúbica do A ao cubo sobre raiz cúbica do 8. Entenderam, né? Isso aqui é uma propriedade da radiciação, né? Se você extrair a raiz quadrada ou raiz cúbica, ou seja, uma raiz de qualquer índice de uma fração é a mesma coisa da raiz desse índice, no caso aqui cúbica, do numerador sobre a mesma raiz do denominador. Tá? Isso aqui é uma propriedade das raízes. Então esse cara aqui eu corto 3 com 3, então ficou x. Raiz cúbica de A
e aqui vai ficar A. Agora, quanto é a raiz cúbica de 8? Só que fazendo aqui, para quem não entender, então eu já vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui rascunhozinho aqui, ó. Raiz cúbica de 8 não é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao cubo, não é? 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? Então, daqui eu pego esse 3 e corto com 3, vira 2. E aí eu coloco 2 aqui. E aí, com isso, eu respondo a pergunta da questão. Então, para que eu perca 1/6 do volume desse cara aqui, eu tenho que chegar o x até a metade aqui, ó, metade do A. Então, isso aqui seria a resposta que o exercício está pedindo. Beleza, gente? Entenderam? Quem não entendeu, escreve aí nos comentários, que eu vou estar aqui explicando com o maior prazer, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.